Olá, meus amores, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal comigo, euzinha Carolina França. Eu não tenho esse vídeo gravado, eu vou gravar, eu vou ver se eu tomo coragem e gravo hoje, né? Aproveitar que eu tô gravando alguns vídeos. Eu não tenho concretizado uma confirmação de intolerância a glúten, o que é muito sério, mas eu sempre tenho umas machucadinhas e quando vem essa dor, é uma dor que eu não consigo mexer o pulso, é uma dor que eu não consigo trabalhar, porque é uma dor que fica muito sensível, então qualquer toque assim te dá uma dor muito grande. E teve uma quinta-feira que eu tava muito mal, que eu não queria ir pra célula e que eu tava triste. O que eu posso te falar é, quando você está mal, vá pra igreja mesmo assim, porque alguma coisa vai te trazer ânimo. E aí o pastor, eu sentei, e aí o pastor me entregou um papel. E ele falou assim, olha, lê assim, esse lado e depois lê o outro. E eu geralmente, quando eu recebo um papel, se tiver 5 folhas, eu olho a última folha. E eu sou assim. Ele me entregou esse lado, eu queria ler esse. E aí eu comecei a ler. E aí eu chorei, porque às vezes o que a gente só precisa é de uma visão diferente. Hoje foi absolutamente o pior dia. E não tente me convencer de que há algo bom todos os dias. Porque quando você olha de perto, este mundo é um lugar cheio de maldade. Até se algo bom aparecer de vez em quando, satisfação e felicidade não duram. E não é verdade que está tudo na mente e no coração. Porque verdadeira felicidade pode ser obtida somente se o entorno for bom. Não é verdade que o bem existe. Eu tenho certeza que você concorda com isso. A realidade cria minha atitude e está fora do meu controle, e você nunca, em 1 milhão de anos, vai me ouvir dizer que hoje foi um bom dia. E aí ele falou meio verso. Quando eu comecei a ler, da parte do hoje foi absolutamente o pior dia, eu já tava chorando. E aí ele leu. E aí ele falou assim, às vezes a gente só precisa ter um olhar diferente. Às vezes a gente só precisa mudar a história, às vezes a gente só precisa mudar a perspectiva. E eu não sei o que aconteceu no seu dia, mas muda a perspectiva. Hoje foi um bom dia. E você nunca, em 1 milhão de anos, vai me ouvir dizer que está fora do meu controle. Minha atitude cria a realidade. Eu tenho certeza que você concorda com isso. Não é verdade que o bem existe somente se um entorno for bom. Verdadeira felicidade pode ser obtida. Por quê? Está tudo na mente e no coração. Não é verdade que satisfação e felicidade não duram. Algo bom aparecer de vez em quando. Até se este mundo é um lugar cheio de maldade. Porque quando você olha de perto, há algo bom em todos os dias. E não tente me convencer de que hoje foi absolutamente o pior dia. Então, quando você achar que tá um dia ruim, lembre-se que é só trocar um verso. Eu ainda não tenho o diagnóstico, mas o meu diagnóstico, a doutora falou assim, Carol, infelizmente o seu sangue a gente teria que mandar para os Estados Unidos, isso vai custar um dinheiro e tal, porque para fazer uma análise mais concreta, mas às vezes até a própria análise de teste alérgico não vai constar que você é intolerante a glúten, porque intolerante é diferente de ser alérgico. Foi quando eu me surpreendi, porque eu não sabia que a alergia era diferente de intolerância, eu não sei se isso aqui é intolerância, eu já fui tratada como coisas psicológicas, como depressão, como sentimental, como tudo isso, mas eu continuo tendo, mesmo tratando no psicólogo. Não tomei remédio, porque o psicólogo fala que eu não preciso de remédio, apesar de um dermatologista falar que essa causa é mental, é de nervoso, né? E eu comecei a pensar, opa, mas toda vez que eu como muito macarrão, toda vez que eu como muito hambúrguer, muita pizza, eu crio uma azia depois, eu fico com muita azia. E depois que eu fico com essa azia, 2 dias, 1 dia depois aparece isso. E eu falei, será que isso pode ser da comida? Então, eu tenho começado a reduzir. Tenho tentado melhorar a minha questão do glúten. Apesar que é muito difícil ficar sem glúten, porque tudo na vida tem glúten, o que é surreal. Mas eu tenho buscado entender, não tenho comido tanto na rua como eu costumava comer. Tenho tentado fazer as coisas mais dentro da minha casa.
Mas é difícil, é triste, é absurdo. Só que em dias mais, acredite que vai ter um bom dia. Acredite que algo bom dali vai se surgir. E quando o pastor me deu essa cartinha, eu não sei nem se ele quis me dar pra falar que às vezes a gente tem que olhar o verso e olhar o contrário, o dia, e analisar e entender que algo bom dali vai surgir. Mas seja esperançoso, confie no Senhor e tente mudar a perspectiva. Naquele dia eu tava muito mal, tava muito triste, e quando eu tava indo pra célula, eu vi uma menina sendo atropelada, e aquilo me desesperou, e aquilo me deu uma agonia, e eu, logo em seguida, eu entrei no celular e vi as histórias de uma prima, o tênis era igual, gente, rosinha com branco, e ela tava de shortinho também, eu não lembro da blusa dela, mas eu lembro, e ela tava de cabelo preso, e o cabelo dela encaixado também. E aí eu falei, ai meu Deus, será que minha prima não é possível que isso que eu tenho que tirar de algo bom? A pastora ainda nem tinha me entregue isso, mas na hora eu mandei uma mensagem pra mãe dela, na hora a mãe dela não me respondeu. E eu não mandei uma mensagem assim, oi, vi uma pessoa atropelada, achei que era sua filha. Não, eu mandei assim, oi, tá tudo bem? Preciso falar com fulana de tal. Ela tá aí perto de você? Aí eu mandei uma mensagem pra ela, oi, quero falar muito com você. Aí liguei pra ela, e ela não atendeu, mas ela me respondeu logo em seguida. Ela falou, oi, tá tudo bem? Tava no banho, desculpa a demora. Eu falei, ai, que bom, você tá viva. Mas a menina, eu acho que sobreviveu do acidente, mas me deixou muito triste, porque eu fiquei assim, ai, será que... Porque quando eu não queria ir pra célula, minha amiga virou e falou assim, Carol, mas às vezes Deus tem um propósito nisso, você ir pra célula. Então não deixe de ir pra célula. E aí quando eu passei ali no acidente, eu falei, ai meu Deus, será que sou eu que vou ter que avisar a família? E aí eu fiquei assim, ai, é difícil, Senhor, viver a tua vontade, porque às vezes a gente não quer fazer, às vezes a gente não quer nem olhar o dia de uma outra perspectiva. Aí, o que eu posso te falar é, olha o dia com outra perspectiva. Quando o pastor me entregou isso, eu chorei, eu comecei a ler e eu não tinha entendido. E depois, lendo hoje de novo, eu entendi que às vezes a gente só precisa mudar a perspectiva do nosso dia. O dia pode estar sendo ruim, as coisas não parecem estar tão legais. E eu tenho outros vídeos falando sobre isso, talvez esse vai sair antes dos outros. Mas fique ligado que eu vou falar de coisas ruins, mas eu vou entender e vou ser positiva, porque às vezes é só a gente trocar a perspectiva do nosso dia, porque hoje foi um dia bom. E não tente me convencer de que hoje foi absolutamente o pior dia, porque é só mudar a perspectiva. Mude a perspectiva de que o dia pode ser bom, mesmo as circunstâncias não mostrando que são boas. Esse vídeo é mais pra criar uma esperança e te fazer mudar a perspectiva, porque nem sempre a gente tá num dia tão bom assim. Mas nesse dia que não foi tão bom, a gente mudando a nossa perspectiva, a gente olha e vê o quão tem tantas coisas boas que podem nos fazer pensar que aquele dia que poderia ser o pior dia do mundo é um dos dias bons também. E não tente me convencer de que hoje foi absolutamente o pior dia. Beijos e até a próxima. Tchau!